Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 596. Nós estamos falando dos animais, como é que é essa relação, né? Do princípio inteligente que anima os animais e o processo do seu desenvolvimento. Vamos lá? 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem, e por que essa aptidão se revela mais entre as aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? De uma conformação peculiar dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Então, como foi dito na semana passada, os animais não têm inteligência, raciocínio, a não ser limitado, né? Um início, um começo de uma inteligência, e eles vão reagindo de acordo com aquilo que nós oferecemos para eles. Então, o macaco consegue, através de gestos, se comunicar conosco. O papagaio, ele vai ouvindo e repete, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem o sentido emocional das palavras. Ele só repete. Então a gente ensina ele a assobiar, a gente ensina ele a falar algumas palavras, dizer nomes, mas ele não vai desenvolver um raciocínio para, tendo aprendido uma determinada palavra, colocar num contexto diferente daquele que é o repetitivo que nós ensinamos a ele. Então não é um reflexo de inteligência, mas uma condicionante, né? Mais uma vez, nós vamos condicionando o animal de acordo com a nossa vontade. 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Sim, é o princípio inteligente. Ele anima o animal. Então, o animal não é só o corpo. A planta é fluido cósmico universal, que é a matéria, mais fluido vital. Então, ela tem vitalidade, mas não tem nenhum tipo de inteligência. Ela vai crescer, vai se multiplicar. O animal, fluido cósmico universal, o fluido vital, que é a vida orgânica, e o princípio inteligente, que seria, vamos dizer, os primórdios do espírito. Então é um processo, como tudo evolui, o princípio inteligente que anima o animal não é um espírito, mas ele sobrevive ao corpo e continua evoluindo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e de Deus. Então, quando o princípio inteligente ainda está animando um animal, para que ele atinja o grau do livre-arbítrio, da escolha, da racionalidade, ainda precisam muitos processos, né? Como para que nós cheguemos à perfeição, nós vamos ter que passar por um mundo de regeneração, depois por um mundo feliz, para daí termos o espírito puro e podemos compreender a natureza íntima de Deus. Então, a distância entre nós e Deus é muito grande, assim como do princípio inteligente que anima o animal e o espírito que nos anima, que somos nós, essa é a mesma distância. Uma analogia interessante. 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, tem até um filme muito bonito, né? As Vidas de um Cachorro. É muito bonito o filme, adorei. Acho que já tem 1 e 2 até. Que fala que o princípio inteligente de um cachorro continua mantendo o mesmo carinho, a mesma afinidade que tem com os seus donos, né? Então ele vai passando de raça a raça, vai mudando de donos e mantém a afinidade até que se reencontrar
com o dono original. O filme é muito lindo, né? É muito bonito mesmo, mas não é verídico. O princípio inteligente do animal, ele conserva a sua individualidade, então ele não deixa de existir, porque ele vai continuar evoluindo, mas ele não tem consciência de si mesmo. Então ele não vai se lembrar do dono anterior, ele não vai se lembrar dos seus pais, ele não vai se lembrar de nada. Ele vai continuar evoluindo, né, nos diversos processos que ainda estão distantes do nosso conhecimento, até atingir o estágio do livre-arbítrio. Essa distância que foi dita na questão anterior, né, que é imensa, a distância que nós temos em relação a Deus, né, para sermos espíritos puros, ainda tem muito chão para caminhar, né? O animal também. Então, ele vai permanecer indivíduo, porque tudo evolui no universo, mas ele não vai ter lembranças, nem sentimentos em relação à vida anterior, né? Não existe a lei de causa e efeito para eles, né? Um cachorro que foi malvado numa encarnação, na outra encarnação ele vai nascer deficiente. Não, isso não existe. Ele vai continuar evoluindo, porque um cachorro nunca é malvado. Ele tem um instinto de defesa, ele vai corresponder aos estímulos que ele receber, mas ele não vai olhar para nós com ódio e olhar para outra pessoa com amor. Não, ele vai se defender, ele vai corresponder ao carinho que ele recebe, mas ele não tem o sentimento ainda. Então, por isso ele não conserva, não pode conservar algo que não tem. 599. A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Não. A alma dos animais não tem livre-arbítrio. É aquilo. Conforme vão se sucedendo as espécies, o animal ele vai sendo dotado de uma inteligência um pouquinho melhor. E esse processo evolutivo vai levá-lo a se transformar para passar de princípio inteligente para espírito. Mas isso é um processo que a gente não tem ainda uma descrição exata, ou os métodos, o processo, como isso vai acontecer. Nós sabemos que vai, porque tudo evolui. Então, os animais eles vão evoluindo até chegar à transição entre princípio inteligente e espírito, hominal, né? Que seria quando adquire o livre-arbítrio, poder fazer suas escolhas. Nesse momento ele não tem, e ele então não pode escolher, mas vai evoluindo. E os espíritos que conduzem essas evoluções é que vão oferecendo corpos melhores de acordo com a evolução daquele princípio inteligente. Assim como aconteceu conosco, quando criados simples e ignorantes, nós fomos encarnados em corpos mais rudimentares, né? Vamos, na nossa história do nosso planeta, os homens de Neandertal, membros longos, cérebros pequenos, né? Bem animalizados. E conforme nós fomos evoluindo, nós fomos adquirindo corpos melhores. A partir da nossa evolução daqui para frente, também outros corpos nos serão oferecidos de acordo com a nossa evolução. Então, para o animal também é assim. Mas a decisão não é dele. Ok? 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante semelhante ao que se acha o homem após a morte? Fica numa espécie de erradicidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Então, quando nós desencarnamos, nós mantemos a consciência de nós mesmos, não só a nossa individualidade. Nós temos personalidade, sentimentos e valores, espírito. O animal não tem esses princípios. Então, ele desencarna, ele continua existindo, mantém a sua individualidade, mas ele não vai passar por um processo evolutivo na erradicidade. Então, como a literatura espírita nos demonstra, muitos espíritos na erradicidade continuam evoluindo, trabalhando, né? Um exemplo clássico é o André Luiz.
que ele vem, ele sai do umbral, ele vai para o nosso lar, ele aprende, ele trabalha e vai nos descrevendo como é essa trajetória. Então o espírito, na erradicidade, continua evoluindo, raciocinando, melhorando. O animal não. Ele desencarna e vai ficar esperando uma nova oportunidade de reencarnar. À medida em que ele vai evoluindo, ele vai passando de uma espécie a outra até chegar no estágio hominal. Então, é todo um processo bem demorado, como foi dito antes. 601. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva, como a dos homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Não há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não fariam sob a direção do homem? Então, imagina que o corpo daquele princípio inteligente seja dotado de uma capacidade motora melhor. Foi isso que ele quis dizer. Então, você pega e dá mãos ao elefante, ao cão, então proporciona a ele a possibilidade de manufaturar coisas, né? Então, como é que evolui o princípio inteligente? Recebendo corpos melhores, onde ele possa se manifestar, até que ele adquira progressivamente o direito de escolher. Então, em mundos superiores, os animais também têm uma conformação diferente, adaptada, adequada ao grau evolutivo daqueles que lá vivem, homens mais evoluídos, animais mais evoluídos. Mas o processo é de aprimoramento até que ele adquira o direito de fazer essa transição. 602. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não há expiação para eles. Então, é um processo evolutivo, uma cadeia. Começa de um jeito, evolui um pouquinho, recebe corpos melhores, evolui mais um pouquinho, mas não pela vontade. Ele não tem expiação nem prova. Ele não decide o certo e o errado. Ele age segundo os instintos do corpo que lhe foi oferecido. Então, consegue se manifestar mais. Uma analogia. Uma planta está ali, ela não consegue se expressar. Um animal consegue se expressar. Um animal que vive domesticado, ele tem a oportunidade de conviver com situações distintas. Então, é oferecido a ele o carinho, é oferecido a ele a alimentação, é oferecido a ele regras, e ele vai assimilando isso. Então, à medida em que o princípio inteligente vai passando de uma espécie a outra, ele vai vivenciando experiências distintas, até que atinja esse grau necessário para fazer a transição. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Então, não. Ainda não tem esse tipo de desenvolvimento. Um animal, por mais próximo que esteja de nós, ele ainda vive em função do instinto, como nós dissemos na semana passada. O cachorro, ele demonstra carinho porque ele retorna aquilo que você ofereceu para ele. Se você castigar o cachorro, mantê-lo preso, ficar fustigando ele de uma forma equivocada, como a gente já viu isso muitas vezes, a hora que ele tiver a oportunidade, ele vai te agredir, mesmo que seja a mão que o alimenta. Então, ele não tem esse sentimento, né? Ele não tem ódio. Ele vai reagir àquilo que ele recebe. Ele não tem amor. Ele também reage àquilo que ele recebe. Então, por isso que ele não tem expiações, nem provas. Ele não tem essa capacidade ainda de decidir qual é o seu caminho. E ter consciência da existência de um ser superior
Saber da existência de Deus, Criador do universo, é algo que precisa da razão. É preciso que, para acreditar em Deus, nós tenhamos escolha de acreditar ou não. E o animal não tem esse processo. Ele tem os instintos que o conduzem, mas não o poder de escolha. O desenvolvimento não é pelo estudo. Um animal, um cachorro, um cavalo, um elefante, como foi colocado aqui, animais que têm uma inteligência mais expressiva em relação a outros, eles não conseguem aprender sozinhos. Eles não têm raciocínio, não têm escolha. Eles têm um início de uma inteligência. Ainda dependem do ambiente, do homem que vai conduzi-lo. Então, eles não acreditam em Deus, não têm essa consciência. Eles não têm consciência nem de si mesmos, né? Mantêm a individualidade, mas não têm consciência de si mesmo. Quer dizer, como eu falei nas questões anteriores, um cachorro não vai se lembrar ou vai vivenciar encarnações sucessivas e evoluindo gradativamente pela sua vontade, pelas suas escolhas. Ele vai evoluir gradativamente pela força das coisas, ou seja, pelos corpos que lhes forem oferecidos, que vão propiciar experiências diferentes. Então, o princípio inteligente ele vai evoluindo pelas ferramentas que ele vai recebendo, e não pela vontade dele, não pelo esforço dele. Só o espírito, só o homem, tem essa capacidade de fazer escolhas, de estudar, de se transformar, de combater as suas más tendências. Então, o animal ele ainda não tem essa característica. Bom, vamos parando por aqui, o assunto ainda é longo. Na semana que vem continuaremos a partir da questão 604. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estudar um pouco mais, de compreender a natureza e perceber quais caminhos nós trilhamos para estarmos nesse momento. E como é importante essa liberdade de escolher, de construir o nosso próprio futuro, com a razão, com os conhecimentos que nos foram oferecidos. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esta manhã. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós e que, fortalecidos, possamos usufruir das oportunidades que a misericórdia do Pai nos oferecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.